Olá, pessoal. Então, vamos falar hoje sobre o controle de qualidade de medicamentos, né? Sobre conceitos gerais de controle de qualidade de medicamentos, sobre a farmacopeia brasileira e a história da farmacopeia brasileira, como utilizar a farmacopeia brasileira, né? Afinal de contas, a farmacopeia brasileira é a principal bibliografia do nosso curso, e falar também sobre as farmacopeias internacionais, como é que elas se organizam, que informação que a gente pode encontrar nelas, que também vai ajudar bastante no desenvolvimento do nosso curso. Se a gente for olhar a farmacopeia brasileira sexta edição, que é a nossa edição mais recente, a definição de controle de qualidade que está lá é a seguinte: é o conjunto de medidas destinadas a garantir a qualquer momento a produção de lotes de medicamentos e demais produtos que satisfaçam as normas de identidade, atividade, teor, pureza, eficácia e inocuidade. Quando a gente traz esse conceito para dentro da indústria farmacêutica, na indústria farmacêutica, o controle de qualidade é um setor que faz parte das boas práticas de fabricação e que atua de maneira abrangente, interferindo em todo o processo de produção. O que mais o controle de qualidade faz? O controle de qualidade elabora seus documentos, faz os seus POPs, ele desenvolve métodos analíticos e estabelece especificações de qualidade para os produtos. Nem todos os produtos estão na farmacopeia e a gente vai ver o que acontece quando não estão. Participa do processo de aquisição de matérias-primas e materiais de embalagem, vai fazer a amostragem e avaliação da qualidade de matérias-primas, produtos intermediários e produtos acabados, e também é responsável pelos estudos de estabilidade para estabelecimento do prazo de validade dos medicamentos. Nesse diagrama, estou mostrando aqui, o processo de descoberta, o processo de estabelecimento de um novo fármaco, de um novo produto farmacêutico, do novo IFA, do novo insumo farmacêutico ativo. A gente tem a exploração, a descoberta, a triagem, a síntese ou a purificação dessa substância, os testes em animais, as 3 fases de testes clínicos e depois a produção em escala piloto e a aprovação pela agência regulatória. E aí a fase 4, que já é o pós-registro. Por que eu coloquei esse diagrama aqui? Coloquei esse diagrama aqui para que vocês vejam, nessas caixas verdes que estão aqui em cima, a participação do controle de qualidade nesse processo. Coloquei isso para dizer que não é possível você ter uma nova entidade química, um novo insumo farmacêutico ativo que vai se transformar depois em um novo medicamento sem que haja testes de controle de qualidade. Então, você está purificando a molécula, você já está pensando em testes de identificação, em testes de impurezas, você está pensando em testes de teor, seja esse teor físico-químico ou um teor por métodos microbiológicos. Ou seja, o controle de qualidade ele acompanha o processo de descoberta de um novo IFA, de uma nova entidade que vai se transformar em um novo medicamento. Voltando para a indústria, o laboratório de controle de qualidade da indústria ele vai ser dividido em setores. Isso pode ser grande, isso pode ser pequeno, dependendo do porte do laboratório. Uma área para os testes físicos, uma área para os testes químicos, uma área para os testes biológicos e uma área para o controle de rótulos e embalagens, que é fundamental. Os rótulos e as embalagens fazem parte da qualidade do medicamento. Não dá para você pensar um medicamento que está adequado com os testes de farmacopeia, mas que a bula esteja legível. Não dá para você imaginar um medicamento que esteja de acordo com os testes da farmacopeia, mas que você vai ver o blister, a lâmina, aquela folha de alumínio do blister está descolada, permitindo que entrada de umidade dentro do medicamento. Mesmo nos blisters, a gente pode lembrar a dificuldade que é para ler lote e validade, o número de lote e validade nos blisters. Aquilo ali deveria ser mais fácil de ler, mais legível, mais compreensível, e infelizmente não é. Então é muito importante, a nossa disciplina foca mais na parte de testes físicos, químicos e biológicos, mas é muito importante que vocês tenham em mente que também o controle de rótulos e embalagens é importante. Então, quando está na produção, o que acontece? Nós temos uma matéria-prima. Essas matérias-primas elas vão sofrer amostragem pelo setor de controle de qualidade e automaticamente elas são colocadas em quarentena.
Quanto tempo dura essa quarentena? Essa quarentena vai durar o tempo que essas análises de controle de qualidade levam para ficar prontas. O tempo que o laudo de controle de qualidade daquela matéria-prima leva para ficar pronto. Né? Isso na indústria farmacêutica é rápido, dependendo do produto, né? Se não tem teste de esterilidade, por exemplo, que é um teste mais demorado, isso aí normalmente costuma ser rápido. Tá? Essas matérias-primas sendo aprovadas, elas vão ser pesadas, vão ser medidas, né? Vai retirar uma fração delas para que elas entrem no processo de produção. No processo de produção, dependendo do tipo de produto que está sendo feito, ela vai gerar produtos intermediários, né? O processo, né, as indústrias já têm isso estudado de quais são os pontos críticos da sua produção. Então, já sabem quais produtos intermediários vão ter que sofrer amostragem pelo controle de qualidade, entrar em quarentena, esperar essas análises ficarem prontas, e aí os produtos vão seguindo na linha de produção. Os produtos intermediários vão sendo aprovados, e aí, quando ele já está pronto, ele vai ser embalado, quando aí ele se torna o que a gente chama de produto acabado ou produto final. Esse produto acabado, o produto final, também vai sofrer amostragem pelo controle de qualidade, também vai entrar em quarentena, e aí esperar as análises de controle de qualidade serem aprovadas para depois esse produto ser aprovado e poder ser efetivamente comercializado. Então, vocês podem ver que o controle ele acaba interferindo no processo. Ele acaba, de certa forma, atrasando, e aí eu vou colocar aspas, o processo. Por que atrasando, entre aspas, o processo? Porque também não é possível que você produza algo que você não saiba qual é a qualidade daquilo. Não é possível que você produza alguma coisa sem saber da qualidade das matérias-primas. Não é possível que você produza alguma coisa sem saber a qualidade do produto final. A parte dos produtos intermediários é mais para a indústria mesmo, porque não adianta você analisar só a matéria-prima e o produto final. Né? Pode ser que alguma coisa aconteça no meio do caminho e você perca esse lote. Né? Você errou, houve algum desvio na produção e você acabou perdendo esse lote. Então, você vai analisar os produtos intermediários que são mais críticos para poder garantir que o seu processo vai gerar um produto final que esteja adequado, um produto final que vai passar nos testes. Certo? O controle de qualidade é importante por conta disso. Então, para realizar o controle de qualidade, a gente vai precisar de padrões, a gente vai precisar de referências, de métodos analíticos. Nós vamos precisar das farmacopeias nacionais, né? Nós temos aqui no Brasil a farmacopeia brasileira, nós temos as farmacopeias internacionais, nós vamos falar delas um pouquinho mais para frente nessa aula. E, no caso de não haver monografias nem nas farmacopeias, nem na farmacopeia brasileira, no caso, e nem nas farmacopeias estrangeiras, o laboratório vai desenvolver padrões e métodos analíticos para esses produtos. Nas farmacopeias, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar testes de identificação para o fármaco, né, para a matéria-prima e para o fármaco no produto final, né? Testes físicos e fisicoquímicos, como, por exemplo, determinação de peso nos comprimidos, determinação de volume nos medicamentos líquidos, teste de dureza para comprimidos, friabilidade em comprimidos, desintegração para comprimidos, cápsulas e óvulos e supositórios, e o teste de pH para os medicamentos líquidos, para as matérias-primas líquidas e também para aquelas que possam, para aquelas sólidas que a gente vai dissolver em água. A gente vai ter o teste de dissolução, que é aplicável às formas sólidas, também é aplicável às suspensões. A gente vai ter testes para determinação de impurezas, substâncias relacionadas, produtos de degradação, que podem estar presentes no medicamento, na matéria-prima e no medicamento, seja aquelas que vieram do processo de síntese, sejam aquelas que foram geradas por mau armazenamento, por exemplo. A farmacopeia tem testes para controlar a presença desses produtos. Testes para determinar o teor de fármaco na matéria-prima, o teor de fármaco no produto final, né, por vários métodos. Testes para avaliar a uniformidade de doses unitárias, que é parecido com o teor, mas não é a mesma coisa. Né? Quando a gente vai avaliar o teor,
a gente vai avaliar a média dos conteúdos nas unidades, e quando eu vou avaliar a uniformidade de doses unitárias, eu estou querendo avaliar a quantidade individual de fármaco nas unidades. Pode parecer a mesma coisa, mas são coisas diferentes, e a gente vai ver isso quando for falar na aula, né, de uniformidade de doses unitárias mais para frente. Testes para avaliar a contaminação microbiana, então o teste de esterilidade e endotoxinas bacterianas para os produtos estéreis, o teste de contagem microbiana e pesquisa de patógenos para os produtos não estéreis. Então, entrando agora na farmacopeia brasileira, né? A farmacopeia brasileira é o nosso Código Oficial Farmacêutico. É nela que a gente vai encontrar requisitos de qualidade para os produtos farmacêuticos fabricados no Brasil, né? Como toda farmacopeia, ela é dividida em duas grandes partes, que são os métodos gerais e as monografias. As monografias nós temos para as matérias-primas e para os produtos farmacêuticos acabados. Vocês podem encontrar a farmacopeia nesse site aqui, tá? Ou simplesmente pelo Google, né? Procurando pela farmacopeia brasileira. E aquilo que eu tinha dito, se você não encontrar monografias na farmacopeia brasileira, você pode consultar, né, de acordo com a RDC 37 de 2009, você pode consultar as farmacopeias americana, britânica, europeia, portuguesa, mexicana, japonesa, alemã, francesa e argentina. Mas vejam, você vai consultar uma dessas farmacopeias e usar essa monografia integralmente. Ou seja, vai usar a farmacopeia americana, você vai usar ela do começo até o final. Não é permitido que você faça uma coletânea dos testes, né? Não é permitido que você escolha, não, esse teste da americana está melhor para mim, eu vou escolher ele. Esse teste da britânica está melhor para mim, eu vou escolher. Fazer uma coletânea. Isso vai virar um Frankenstein, vai virar uma coisa muito estranha, né? Os testes na monografia farmacopeica, eles têm uma certa complementaridade. Então, o que um teste avalia é complementado pelo que o outro teste avalia, naquela farmacopeia especificamente. Então, não é permitido que você saia catando os testes nas mais diferentes monografias das mais diferentes farmacopeias, tá bom? Você vai pegar aquela monografia e vai usar ela do início até o final daquela farmacopeia. Então, como é que começa a história da farmacopeia brasileira? A história da farmacopeia brasileira começa em 1926 com esse farmacêutico, Rodolfo Albino Dias da Silva, que escreveu a farmacopeia brasileira sozinho. Ela é obra de um único autor, que é o Rodolfo Albino. Até então, se utilizava uma farmacopeia geral para o Reino e Domínios de Portugal, que é a farmacopeia portuguesa, até 1822, e o Codex Medicamentários francês, que era a farmacopeia francesa, foi utilizado junto até 1837. Em 1851, sai uma lista com as publicações que as farmácias tinham que possuir, né, dentro da farmácia, que incluíam o Códex francês e a farmacopeia geral, que é a farmacopeia portuguesa. Em 1882, a farmacopeia portuguesa ela é abolida, o uso da farmacopeia portuguesa é abolido no Brasil. Então, estabelecem que vai ser usada a farmacopeia francesa até que estivesse disponível uma farmacopeia brasileira. Mas aí entra a primeira coisa que a gente tem que entender sobre farmacopeias. Por que será que cada país tem a sua farmacopeia? Por que será que os diversos países do mundo escolhem ou têm as suas próprias farmacopeias? Eles têm isso para poder adequar às realidades locais. Se você pensar lá nessa época, em 1882, como é que era o tratamento das doenças? Basicamente, o tratamento das doenças era feito com plantas. E sendo feito com plantas, você está utilizando a farmacopeia francesa no Brasil, ou seja, as plantas que estão descritas ou que estavam descritas na farmacopeia francesa não eram as mesmas plantas que estavam no Brasil e as mesmas plantas que estavam sendo utilizadas para o tratamento de doenças. Então é isso, com o tempo, o Códex francês já não satisfazia as necessidades da classe farmacêutica brasileira. Então é por isso que cada país tem a sua farmacopeia, para adequar à realidade local. Para não ter que ficar
não ter que ser subserviente a uma outra norma, que tem uma outra realidade. Né? Tanto de, hoje em dia, falando, né? de equipamentos, de tecnologia. Se o outro país tem uma tecnologia mais avançada, você vai ter uma farmacopeia com a tecnologia adequada com aquilo que você tem no seu local. Certo? Então, em 4 de novembro de 26, saiu a primeira edição da Farmacopeia Brasileira. Ela tinha as plantas, né, a descrição das plantas, os extratos e as tinturas que eram utilizadas. Ela tem poucos fármacos, porque não existiam tantos fármacos assim. Ela tem o ácido acetilsalicílico, para dar um exemplo, alguns sais, cloreto de sódio, cloreto de cálcio e alguns solventes. Basicamente era isso, porque era essa a realidade do mercado farmacêutico brasileiro, certo? Bom, passaram mais de 30 anos para sair a segunda edição da Farmacopeia Brasileira. Ela foi sair em 1959. A primeira edição já estava antiquada e desatualizada, e há 9 anos ela já estava esgotada, ou seja, não se encontrava mais o livro para comprar. Instituíram uma comissão de revisão da farmacopeia e estabeleceram um prazo de 10 anos para que a revisão da farmacopeia acontecesse. A cada 10 anos a gente teria uma nova edição da farmacopeia brasileira. Se vocês fizerem as contas, esse prazo não foi cumprido. De 1959 até 2021, se a cada 10 anos nós tivéssemos uma nova farmacopeia, nós estaríamos em uma outra edição. Não seria a sexta edição, com certeza. Pela primeira vez, falaram da necessidade de elaborar um formulário nacional, que iria incluir as fórmulas galênicas e as fórmulas oficinais, ou seja, aquelas fórmulas clássicas da farmácia de manipulação. Vocês vão ver que não foi feito nessa época e ele vai ser feito muito depois. Muito bem. A característica principal da segunda edição da Farmacopeia Brasileira é que ela revisou a primeira edição e tirou da farmacopeia as monografias de plantas. E aumentou o número de monografias de fármacos obtidos por síntese, que é o reflexo do desenvolvimento da indústria farmacêutica. Então, aqui tem um outro conceito importante sobre farmacopeias. O primeiro é, cada país tem o seu, por quê? Para adequar à realidade local. O segundo é, a farmacopeia tem que ser atualizada. Não adianta você ter uma farmacopeia e ela ficar parada no tempo, porque o mercado muda. Nessa época, vamos pensar, 30 anos, mais de 33 anos, de 1926 para 1959, o mercado farmacêutico ele é completamente diferente. Em 1926 ainda eram as boticas, o medicamento individualizado. Em 1959, pós-Segunda Guerra Mundial, o mercado farmacêutico agora é a indústria farmacêutica. Não é o medicamento individualizado. São milhares, milhões de comprimidos para todo mundo, milhões de cápsulas, xaropes, soluções injetáveis para todo mundo. Né? E a farmacopeia, nossa, como é que ela estava? Ela estava lá na planta ainda. Ela estava lá atrás, pensando em planta, pensando em extrato, pensando em tintura. Então, cada país tem que ter o seu para a realidade local. A farmacopeia tem que ser atualizada. Hoje em dia, mais ainda, porque as novas técnicas analíticas vão surgindo e a farmacopeia tem que acompanhar essa evolução. A terceira edição ela foi lançada em 1976, apesar de que o processo de revisão dela começou em 1900, de elaboração, desculpa, começou em 1962. Também falaram de fazer um formulário nacional, não foi feito. Publicaram a primeira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira. O Brasil tem uma farmacopeia para os produtos homeopáticos. Ela tem métodos gerais e monografias em um volume único. Ela tem algumas características, duas curiosidades. Né? A primeira é que ela é muito parecida com a farmacopeia americana que saiu em 1975, que é a farmacopeia 19, a USP 19. E aqui, quando a gente estiver falando de USP, nós vamos estar falando de United States Pharmacopeia, né? A farmacopeia dos Estados Unidos. E aí vocês veem que em 1975 os Estados Unidos estavam na 19ª edição, e o Brasil não estava nem na terceira, porque a terceira vai sair em 76. Ela é dividida, ela tem uma outra curiosidade, que ela tem as páginas coloridas, as páginas são datilografadas e elas são coloridas. A parte de quimioterápicos, a maior parte, são páginas de cor laranja. Os fitoterápicos são páginas de cor verde. Os produtos de origem biológica são páginas de cor vermelha.
E os não classificados são páginas de cor branca. Os métodos gerais são páginas de cor branca com uma tira preta, que aí você, olhando de lado, você vê laranja, verde, vermelho, branco e preto. Fica mais fácil de localizar na farmacopeia, onde é que você vai encontrar a informação que você está procurando. Quando chega em 1988, sai a primeira parte da 4ª edição da Farmacopeia Brasileira. E depois as monografias foram saindo em fascículos de 1996 até 2005. Qual foi a ideia aqui? Bom, vocês estão vendo com essa história que fazer farmacopeia no Brasil não é uma tarefa muito fácil, né? Revisar uma farmacopeia no Brasil não é uma tarefa muito fácil. Então, foi uma ideia boa que esse pessoal teve, que foi o seguinte: vamos fazer a farmacopeia em fascículos. A farmacopeia 4ª edição ela é um fichário. Você pode abrir e tirar os textos que não estão mais atuais e colocar textos novos que viriam nos fascículos, ou que vieram nos fascículos. Você pode organizar a farmacopeia assim. Abre o fichário, tira o texto obsoleto, coloca o texto atualizado, fecha o fichário, a farmacopeia está atualizada. Né? Vamos lembrar, pessoal, que isso é 1988, não existia internet, não existia o Word, não existia o Windows, não existia nada disso. Então, foi uma ideia boa para atualizar a farmacopeia. E se tivesse funcionado, a gente podia estar nela até hoje. Na 4ª edição até hoje. Era só migrar a 4ª edição do papel para o online e estava tudo resolvido. Certo? O que não funcionou? Não funcionou porque o pessoal não entendeu muito bem esse mecanismo e acabou deixando a farmacopeia do jeito que ela vinha, os fascículos do jeito que vinham, não faziam essa troca dos papéis. Né? Lá na UFMG, onde eu estudei, eles encadernaram os fascículos em capa dura. Então não tinha como você atualizar a farmacopeia, porque estava tudo pregado, já estava tudo feito ali e não tinha jeito de atualizar. Né? Então a farmacopeia 4ª edição ela acabou ficando confusa por conta disso, porque as pessoas não entenderam muito claramente como é que era o processo de atualização dela. Nessa época, né, também saíram a 2ª edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, parte 1 em 1997, parte 2 em 2003, e a 1ª edição do Formulário Nacional, que aquele que estava falado que ia ser feito lá em 1959, ele saiu em 2005. Só lembrar aqui que os fascículos, né, das monografias da farmacopeia foram 6 fascículos. 96 foi o primeiro, depois, se não me engano, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. Foram 6 fascículos que saíram da Farmacopeia Brasileira, 4ª edição, parte 2. Em 2007, começa a revisão para a 5ª edição. Estabeleceram uma nova comissão da farmacopeia e comitês técnicos temáticos para auxiliar os trabalhos da farmacopeia. A comissão da farmacopeia, nessa época, era composta por membros das universidades, professores de controle de qualidade geral das universidades, membros da Anvisa, do Ministério da Saúde, do INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, do Sindusfarma, que é o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de São Paulo, da ALFOB, que é a Associação de Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil. Né? A ALFOB congrega essas fábricas de medicamentos que são públicas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos o Nuplan, que pertence à universidade, faz parte da ALFOB, mas tem outros, tem o LAFEP, no estado de Pernambuco, tem a Fundação Ezequiel Dias, lá em Minas Gerais, e vários outros pelo país. E a ABQIF, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, que congrega os importadores e fabricantes de matérias-primas no Brasil. Né? A gente chama a síntese orgânica, quando ela é feita para obter os compostos em alto grau de pureza, a gente chama isso de química fina. Tá? Então, eles têm uma associação, eles tinham assento na farmacopeia. E os comitês temáticos, que eram compostos por membros com experiência nas diversas áreas abrangidas pela farmacopeia. Então, tinha comitê de vários assuntos, eu vou falar desses comitês mais adiante, quando eu falar da 6ª edição. Então, em dezembro de 2010, saiu a 5ª edição da Farmacopeia Brasileira, nos formatos livro, online e CD-ROM,
talvez, se vocês conheçam mais, seja o formato online, porque ele ficou na página da Anvisa, eu acho que ainda está na página da Anvisa, disponível gratuitamente. Em 2011, saiu a revisão do Formulário Nacional, então a segunda edição do Formulário Nacional, a terceira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, que fala sobre as preparações de plantas. Em 2016, o primeiro suplemento da Farmacopeia Brasileira, quinta edição. O Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, que é uma espécie de bulário para as fórmulas que tem no formulário fitoterápico. Em 2017, a publicação do formulário homeopático, que é parente do formulário nacional, só que agora para as fórmulas oficinais e magistrais da farmácia de manipulação homeopática. Saiu também o segundo suplemento da Farmacopeia, quinta edição. Bem, esses livros todos estão disponíveis gratuitamente no site da Anvisa e é interessante que vocês vão lá, entrem no site da Anvisa e baixem esses livros gratuitamente, porque tem muita informação importante e útil nesses livros. Em 2019, saiu a sexta edição da Farmacopeia Brasileira. A sexta edição da Farmacopeia Brasileira, na verdade, ela foi uma espécie ela agrupou a Farmacopeia quinta, o primeiro suplemento, o segundo suplemento e algumas novas monografias que estavam perdidas ali, que não tinham saído em nenhuma delas, agrupou isso tudo e transformou-se na sexta edição da Farmacopeia. Então, ela incorporou essas monografias e esses métodos gerais. Foi feita uma extensa revisão dos textos, uma extensa correção desses textos. Eu tive a oportunidade de participar, eu revisei aproximadamente 300 monografias para a Farmacopeia Brasileira, sexta edição. Tá? E também foi criada uma nova sistemática que separou as monografias. A gente tem o volume com os métodos gerais e tem o volume com as monografias separadas, eu vou falar disso logo, logo. E instituiu na Farmacopeia a numeração da versão das monografias. Para quê? Para que a gente possa, no futuro, substituir somente aquela monografia que está desatualizada. Que a gente não precise lançar uma nova edição ou lançar um novo livro para corrigir uma monografia só. A gente vai fazer uma substituição pontual. Vai tirar aquela monografia, vai colocar uma monografia nova. No estilo da quarta edição. Pensando nisso, que a gente tenha uma ferramenta para fazer modificações pontuais na farmacopeia. Então, a sexta edição tem o volume 1, que são os métodos gerais, e o volume 2, que é dividido, né, em um volume para insumos farmacêuticos e especialidades, outro para plantas medicinais, outro para os produtos biológicos, outro para hemocomponentes e hemoderivados, um para correlatos, um para radiofármacos e mais um para gases medicinais. Então, quando vocês acessarem o site da Anvisa, vocês vão ver isso tudo dividido. Os métodos gerais e os produtos estão divididos nesses volumes todos. Isso facilita um pouco a gente encontrar o que se quer e facilita um pouco também a atualização. Então, depois, né, isso foi 2019. Esse ano, né, um processo que começou no ano passado, mas esse ano foi estabelecida uma nova comissão da Farmacopeia Brasileira, que agora não chama Comissão da Farmacopeia Brasileira, ela chama Comitê Gestor da Farmacopeia Brasileira. Quem compõe esse comitê gestor? Membros da Anvisa, membros do setor produtivo e os coordenadores dos comitês. Né? Se vocês olharem essa RDC, a 467 de 11 de fevereiro de 2021, ela fala da composição da Farmacopeia Brasileira e ela fala de como que a Farmacopeia Brasileira vai se organizar. Com relação aos comitês temáticos, eles vão auxiliar esse comitê gestor na revisão da farmacopeia, na elaboração de novas monografias, na revisão da farmacopeia, e a gente tem comitês dos mais variados assuntos com as mais variadas composições de pessoas. Então, o comitê para as denominações comuns brasileiras, para dispositivos médicos, especialidades farmacêuticas, gases medicinais, homeopatia, insumos farmacêuticos, métodos gerais e capítulos, normatização de textos, eu participo desse comitê de normatização de textos, plantas medicinais, produtos biológicos e de biotecnologia, produtos magistrais e oficinais, radiofármacos e o último comitê aqui das substâncias químicas de referência, que são os nossos padrões de referência.
Então, se vocês entrarem lá na RDC, vocês vão ver essa organização da farmacopeia direitinho lá. Muito bem. Passando da história da farmacopeia e da organização da farmacopeia, a organização burocrática, vamos dizer assim, da farmacopeia, vamos passar para a parte mais prática da farmacopeia, do uso da farmacopeia. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: toda a farmacopeia do mundo se organiza basicamente nessas duas partes. Uma parte com os métodos gerais, uma parte com as monografias. O que trazem os métodos gerais? O que a gente encontra nos métodos gerais? Como o próprio nome diz, são as informações gerais para a realização dos testes de controle de qualidade, descritos na farmacopeia brasileira. Na farmacopeia brasileira, eles são numerados sequencialmente por algarismos arábicos, sempre começando pelo numeral 5. Então, todo texto que você encontrar na farmacopeia, que seja 5 ponto qualquer coisa, ele é um método geral. Isso vai facilitar a nossa vida, porque a gente vai conseguir, então, encontrar, por esse número, a gente consegue encontrar esse texto no volume 1 da Farmacopeia Brasileira, 6ª edição. Eu trouxe um exemplo aqui, que é o 5.2.19, que é a determinação do pH. Outras farmacopeias, elas têm a mesma sistemática, a mesma divisão de métodos gerais e monografias. O que pode mudar é o número, a organização desse número para encontrar. Os métodos gerais vão facilitar a nossa vida, por quê? Muitas vezes a gente não vai precisar de repetir as informações nas monografias. Aproveitando o exemplo que está aqui, que é a determinação do pH, ela é feita mais ou menos do mesmo jeito para vários tipos de produtos diferentes, para vários tipos em várias monografias diferentes. Ela é feita mais ou menos do mesmo jeito. Então eu não preciso, quando eu tenho um método geral, eu não preciso ficar dizendo em cada monografia como é que é feita a determinação do pH. Eu coloco isso no método geral e aquela especificação daquela monografia, para aquele produto específico, vai na monografia. Se você sabe como realizar o teste, você simplesmente pega e realiza o teste de determinação de pH. Se você não sabe, 5.2.19 é o texto do volume 1 que você vai procurar, e lá você vai ter toda a informação geral de como que o teste é realizado, volta para a monografia, realiza o teste e verifica se ele está de acordo com a especificação que foi colocada. Então, nas monografias facilita, porque as monografias elas são mais condensadas, elas não têm tanto texto, porque elas só vão trazer os testes e as especificações. Se você tiver, na verdade, assim, tudo que for específico, se pensar um comprimento de onda, vai vir na monografia. Uma concentração de solução, vai vir na monografia. Mas a parte geral está lá nos métodos gerais. Então, na farmacopeia brasileira, elas estão no volume 2, divididos naquelas classes que eu já mencionei, em ordem alfabética. No caso, aqui dando um exemplo de um produto farmacêutico, de uma matéria-prima especialidade, o cloridrato de sertralina vai estar lá, e na sequência você já vai ver o cloridrato de sertralina comprimidos, tudo em ordem alfabética. Primeiro a matéria-prima, depois os produtos acabados, depois passa para a próxima matéria-prima, todo mundo em ordem alfabética. Aqui o exemplo que eu dei do pH vai aparecer assim na monografia. pH 5.2.19 é o método geral, de 2 a 2,8, determinar em solução a 1% peso-volume em água isenta de dióxido de carbono. Você faz a determinação e verifica se o pH encontrado está entre 2 e 2,8. Então, as monografias de matérias-primas elas vão ser divididas nessas seções. Eu tenho uma apresentação, uma especificação geral, a parte da descrição da matéria-prima, testes para identificação, ensaios de pureza, testes de segurança biológica, métodos de doseamento. A farmacopeia brasileira permite mais do que um método de doseamento para as matérias-primas e para os produtos acabados. Testes, condições de embalagem e armazenamento, a rotulagem e a classe terapêutica. Aqui, uma visão geral da monografia, as seções, aqui a parte de identificação da monografia, a descrição, a identificação, a identificação da monografia, assim, a parte de nome e os registros, eu vou mostrar isso daqui a pouco com mais detalhe. Os testes de identificação, os ensaios de pureza, o método de doseamento, as condições de embalagem e armazenamento, as condições de rotulagem. Só não aparece aqui a classe terapêutica, mas é porque ficou numa página só, mas tem a classe terapêutica na outra página. Quando a gente olha o cabeçalho da monografia com um pouco mais de detalhe, tem algumas informações importantes que a gente tem que destacar. Primeiro, essa monografia se chama, o fármaco é a acetazolamida, e logo abaixo eu tenho esse nome escrito em latim,
chamado de acetazolamidum. Que nome é esse? A farmacopeia brasileira e a farmacopeia europeia, elas utilizam o que é chamado de INN, que é o International Non-Proprietary Names, que é o nome genérico internacional. Tá? Ele é escrito em latim, para não ficar em nenhuma outra língua, em nenhuma outra língua falada, né? E é utilizado por algumas farmacopeias para identificar a matéria-prima. Na sequência, eu tenho a fórmula estrutural, né? A estrutura química da acetazolamida. Eu tenho a fórmula molecular. Eu tenho a massa molar, que está em gramas por mol, mas não está escrito isso aqui, mas é gramas por mol. Depois eu tenho o nome DCB e o número DCB, que é a denominação comum brasileira. Ela tem o nome DCB e ela tem um número associado, é uma lista numerada com o número DCB para substâncias. Percebam que o nome DCB ele é grafado em minúsculo. E se vocês observarem nos medicamentos genéricos, tanto os de referência, similares, genéricos, quando é o nome do fármaco no medicamento, ele também está grafado em minúsculo, porque é o nome DCB, é o nome oficial daquele fármaco no Brasil. Eu tenho depois o nome químico, de acordo com as regras da IUPAC. Eu tenho depois o número CAS, que é o Chemical Abstract Service, que é um número que identifica todas as substâncias químicas existentes. E assim, identifica inclusive os estados de hidratação. A amoxicilina anidra tem um número CAS. A amoxicilina trihidratada, que tem 3 águas de hidratação, ela vai ter outro número CAS. A gente coloca, né, a farmacopeia tem esse número aqui nas monografias, mas ela tem esse número também para os reagentes. E é muito interessante que vocês usem o número CAS para pesquisar os reagentes, porque fica mais fácil. Às vezes, quando você vai pesquisar num site estrangeiro e não sabe o nome em inglês daquele reagente, se você tiver o número CAS, não tem erro. Só jogar o código CAS lá que vai. Na sequência, então, a gente tem a especificação, contém no mínimo 98% e no máximo 102% de acetazolamida em relação à substância dessecada. Depois, as características físicas, que é um pó cristalino branco ou quase branco. As pessoas, às vezes, acham graça do quase branco. Quase branco é a mesma coisa que off-white. E depois, os termos descritivos de solubilidade. Né? Muito pouco solúvel em água, pouco solúvel em etanol, praticamente insolúvel em clorofórmio, eteretílico e tetracloreto de carbono, solúvel em soluções diluídas, de hidróxidos alcalinos. Vocês podem ver que essa especificação é uma especificação tanto quanto vaga, né? Eu posso pedir a vocês, preparem uma solução de acetazolamida em água. Qual a solubilidade? Muito pouco solúvel. É uma informação que é vaga, informação vazia, ela não quer dizer nada. Mas aí a gente vai ter que recorrer a uma tabela que tem a descrição desses termos lá na farmacopeia, que está aqui, ó. Quando eu falo que ela é pouco solúvel, que eu falei? Não, muito pouco solúvel. Quando eu falo que ela é muito pouco solúvel, isso quer dizer que 1 grama da acetazolamida vai se dissolver num volume entre 1.000 a 10.000 ml de água. Ou seja, para eu solubilizar 1 grama de acetazolamida, eu vou gastar um volume entre 1 litro e 10 litros de água para solubilizar. Melhorou. Vejam que não é tão exato, né? De 1 litro para 10 litros tem uma diferença muito grande. Mas não é um termo tão vago quanto era o muito pouco solúvel, certo? E aí, sempre assim, 1 grama da substância para tantos ml do solvente, dependendo aqui da solubilidade da substância. Eu coloquei aqui os termos em inglês para facilitar quando vocês forem pesquisar nas farmacopeias estrangeiras e também para tirar algumas ideias erradas, né? O pessoal às vezes traduz errado. Freely soluble, eles colocam como livremente solúvel, e é uma coisa que não existe, né? Tem sempre gente que faz diferença, faz confusão entre sparingly soluble ou slightly soluble, que se é ligeiramente ou pouco solúvel. Então fica a tabela aqui em inglês para que vocês tenham essa referência e não se confundam quando forem consultar as farmacopeias estrangeiras. Nas monografias de produtos acabados, a gente vai ter a mesma organização das monografias de matérias-primas, só que
é acrescentada uma seção de características, porque, por exemplo, determinação de peso em comprimidos vai estar ali, teste de friabilidade de comprimidos vai estar ali, testes específicos para aquela forma farmacêutica. E também, naqueles produtos que são aplicáveis, o teste de dissolução. Por ele ser muito importante, ele vem numa seção separada da monografia. Os ensaios de pureza e tudo mais, tudo acompanha a monografia da matéria-prima, só não tem a classe terapêutica porque a classe terapêutica do fármaco é a mesma da matéria-prima e você pode ter produtos acabados também com 2 fármacos, e aí não vai colocar as 2 classes terapêuticas. Né? As classes terapêuticas acompanham as classes terapêuticas das matérias-primas originais. Muito bem, nessa última sessão da aula, eu vou falar um pouco sobre as farmacopeias estrangeiras. Eu vou começar pela farmacopeia norte-americana, a gente chama ela de USP ou USP, não confundir com a Universidade de São Paulo, por favor. Então, a USP ela é numerada agora pelo ano, então é a USP 2021. Até o ano passado, ela era numerada pelo número de edição. No ano passado, ela foi a USP 43, ou seja, a 43ª edição da farmacopeia norte-americana. Tá? Vejam a diferença, a diferença do desenvolvimento deles para o nosso. Mas também porque, a partir de 2002 ou 2003, se eu não estou enganado, eles passaram a lançar uma farmacopeia por ano. Então, a USP 24, ela saiu no ano 2000, e a USP 25, se eu não estou enganado, ela é de 2002. E aí vem lançando. A cada ano sai uma farmacopeia nova. Tá? Agora não. Quer dizer, agora eles continuam lançando uma por ano, só que não lançam mais em papel. A última versão em papel foi a do ano passado. Agora só você compra o acesso online da farmacopeia americana. Eles têm um site, www.usp.org, mas aqui só informações gerais, vocês não vão encontrar o texto da farmacopeia. Para ter acesso ao texto, vocês vão ter que comprar o acesso ao texto da farmacopeia. É a farmacopeia mais desenvolvida do mundo, sem dúvida, que tem a maior capacidade, os laboratórios e a revisão constante, a farmacopeia mais desenvolvida do mundo. Eles têm a maior coleção de substâncias químicas de referência do mundo. Eles vendem essas substâncias, quer dizer, são os padrões de referência para a gente realizar as nossas análises. Tá? Eles têm isso, eles vendem isso para o mundo inteiro. Eles têm algumas publicações que são para desenvolvimento colaborativo de monografias, que é o Medicines Compendium. Na verdade, o Medicines Compendium já não existe mais desde 2015, mas eles têm o Herbal Medicines Compendium, que é esse aqui, o endereço está aqui, que você pode fazer login e senha e verificar as monografias que estão sendo analisadas. Eles têm também o Pharmacopeia Forum, que é um fórum de discussão para as novas monografias, também vocês podem acessar. É só buscar por Pharmacopeia Forum, com PH, PHA, Pharmacopeia Forum. Vocês podem fazer login e senha e também ter acesso às monografias que estão em revisão. Eu coloquei esse aqui, na verdade, mas porque lá você tem acesso gratuito aos textos. Principalmente a vários métodos gerais da farmacopeia americana que estão lá de graça e você pode baixar em PDF. Tá? É mais por isso que eu coloquei os compêndios, esse compêndio aqui para vocês saberem que ele existe e poderem ir acessar os métodos gerais lá de graça. Nós temos uma farmacopeia europeia, que está na 10ª edição. Ela é identificada pelas letras EP, de European Pharmacopeia. Tem um site também, é dqm.eu, mas aqui também só propaganda, não tem o texto da farmacopeia. Ela é elaborada pelos países da União Europeia. Ela conta com observadores internacionais. O Brasil é um dos observadores, participa das reuniões da farmacopeia europeia. O presidente da farmacopeia brasileira participa das reuniões da farmacopeia europeia. Ela está disponível em 2 volumes, Métodos Gerais e Monografias, é a divisão clássica. A farmacopeia americana também é assim, dividida em Métodos Gerais e Monografias. Ela tem monografias de matérias-primas e produtos acabados. Eu coloquei isso aqui para destacar, porque até a 9ª edição da farmacopeia europeia não tinha produto acabado na farmacopeia europeia,
os produtos ficavam a cargo das farmacopeias nacionais. Agora não, agora ela traz também produtos acabados. Eles também têm uma grande coleção de substâncias químicas de referência, que é o SQR, que é o nosso padrão de referência, e eles vendem isso também para o mundo inteiro. Das farmacopeias da Europa, né, dos países da Europa, a farmacopeia mais importante é a farmacopeia britânica, identificada pela letra BP, é o British Pharmacopeia, né? E também é identificado pelo ano, então é a BP 2021 desse ano, tá? Eles também têm um site, farmacopoeia.com. É uma farmacopeia bem... Aqui também é a mesma coisa, viu, gente? É a mesma coisa, é vendas e propaganda, você não vai encontrar o texto lá. Ela está disponível em 6 volumes, ela é bem completa. Ela tem um volume com os métodos gerais, 2 volumes com as monografias de matérias-primas, um volume para correlatos, plantas e biológicos, um volume para produtos acabados e um para medicamentos veterinários. Não quer dizer que não tenha medicamento veterinário nas outras, tá, pessoal? Só não está separado igual na farmacopeia britânica, certo? Outra curiosidade, né, que as matérias-primas estão em volumes separados, elas estão em 2 volumes para lá e os produtos acabados estão em outro volume separado. Ela vai contemplar os produtos fabricados na Grã-Bretanha, né? Isso era mais importante quando a farmacopeia europeia não tinha produto acabado, mas ainda, se na Grã-Bretanha tiver algum produto específico, né, que só seja comercializado lá e que não seja comercializado no resto da Europa, você vai encontrar essa monografia na farmacopeia britânica. E ela tem uma coleção de espectros na região do infravermelho, que são muito úteis, né? A gente usa no controle de qualidade esses espectros como se fosse o padrão, né? A gente não faz a identificação das bandas. Não é esse o objetivo do uso do infravermelho no controle de qualidade. A gente tem o espectro do padrão, o espectro de referência, a gente traça o espectro da nossa amostra e faz a comparação das bandas que são obtidas na nossa amostra com as bandas que foram obtidas, que estão, né, no espectro infravermelho. Você pode fazer isso também com um padrão de referência. Você pode comprar o SQR, traçar o espectro do SQR, traçar o espectro da sua amostra, aí o próprio computador faz essa comparação e te dá o grau de semelhança entre os dois espectros. Tá? Quando você tem essa coleção na farmacopeia britânica, você pode consultar, e aí é bom porque economiza o padrão. Você pode fazer a identificação do seu fármaco sem utilizar um padrão de referência. Nós temos a farmacopeia japonesa, identificada pelas letras JP, Japanese Pharmacopeia. Está na 17ª edição, a farmacopeia japonesa, identificada por romanos, né? Mesmo esquema, métodos gerais, monografias, matérias-primas e produtos acabados. Eles têm uma coleção de espectros na região do infravermelho, parecido com a da britânica, e eles têm uma coleção de espectros no ultravioleta. Né? É interessante essa coleção no ultravioleta, porque eu acho que é a única que tem, e você pode fazer, né, traçar o espectro na região do ultravioleta do seu fármaco e fazer a comparação. Para identificação tem alguma utilidade, não vai ser inequívoco não, mas tem alguma utilidade. A pena é que não são muitos. A farmacopeia japonesa não tem muitos espectros no infravermelho, nem muitos no ultravioleta. Nesse site aqui, vocês têm acesso gratuito ao texto completo da farmacopeia japonesa em inglês, tá? Porque às vezes o pessoal fica com medo, farmacopeia japonesa e tal, não sei o quê. Não, ela está escrita em inglês. A única curiosidade é que ela tem o nome, né? Tem os ideogramas embaixo do nome do fármaco, que é o nome em japonês, e lá no final dela você tem o índice dos nomes em japonês, mas que para a gente que não sabe japonês, não tem a menor utilidade. É só bonitinho de você olhar ali. Temos a farmacopeia internacional, que é organizada pela Organização Mundial da Saúde. Ela é elaborada, editada pela Organização Mundial da Saúde. Está na 9ª edição, 2019. Nesse site aqui vocês também têm acesso gratuito à farmacopeia internacional. Ela tem uma característica que ela tem uma ênfase em cobrir os medicamentos que estão presentes na relação de medicamentos essenciais, que no Brasil
né, se tornou a RENAME, né, uma lista da OMS que cada país vai adaptando de acordo com a prevalência das doenças de cada país. Aqui no Brasil é a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Ela traz métodos analíticos mais simples e também ela tem essa característica de trazer métodos analíticos alternativos. A brasileira também tem isso, eu mencionei agora há pouco. Se você não tem um HPLC, um cromatógrafo, ela traz uma titulação. Naquela ideia de que assim, faça alguma coisa para avaliar a qualidade do seu medicamento, né? O medicamento não pode ficar sem a avaliação da qualidade. Ela traz então, métodos analíticos mais alternativos. Eles também têm uma grande coleção de substâncias químicas de referência. Eles também vendem essas substâncias químicas de referência. Eles têm também uma coleção de espectros no infravermelho. Vocês podem acessar lá. Eu coloquei aqui o site, porque é um site muito bonitinho, assim, muito bem feito, muito fácil de usar. Você tem aqui na lateral, nessa lateral esquerda, a lista do que tem na farmacopeia, né? Como se fosse o Windows Explorer. Você pode ir passando por aquilo ali, ver tudo que tem na farmacopeia. Você clica, aparece aqui no centro a monografia. Tá vendo aqui? Eu coloquei a monografia de cloridrato de mefloquina. Você vai vendo assim, quando aparece um método geral, ele aparece como se fosse um link. Como se fosse um link não, né? Aparece o link para o método geral. Então você pode olhar, está lendo a monografia, eu quero ver o que tem nesse método geral. Você clica nesse link e acessa o método geral, depois você pode voltar para a monografia e tudo mais. É muito legal, é um site muito legal e é bom que é de graça, vocês podem acessar esse site o tanto que quiserem, passear por esse site aí o tanto que quiserem. Para finalizar a nossa conversa, eu vou falar do Conselho Internacional de Harmonização. O que é o Conselho Internacional de Harmonização? O nome dele, né, aqui, o Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos de Uso Humano. Em inglês é ICH, ou ICH. É uma reunião das farmacopeias americana, europeia e japonesa para harmonizar os requisitos de qualidade para fármacos e medicamentos nas 3 regiões. Então, a ideia é que a gente tivesse um método geral harmonizado, um método geral só nas 3 regiões. Porque o que acontece hoje? O que acontece hoje é que a monografia da farmacopeia americana para um determinado fármaco não é igual à da europeia, não é igual à da japonesa. Então, você cria um problema, porque o fabricante de matéria-prima ele tem que seguir, o fabricante de medicamento também, ele tem que seguir normas diferentes quando ele quer vender o produto para essas 3 regiões. Se você tivesse uma norma só para todas elas, isso facilitaria o comércio, facilitaria a produção e a distribuição desses medicamentos. E outro impacto maior seria que o mundo inteiro viria a reboque. Porque se você tem as 3 maiores farmacopeias do mundo se organizando para harmonizar os requisitos, naturalmente as outras farmacopeias viriam a reboque, né? Elas acabariam adotando essas monografias e uma outra coisa particular, né, de cada país ficaria para as suas farmacopeias nacionais. A dificuldade é que eles ainda não conseguiram harmonizar muita coisa. Já tem alguma coisa harmonizada, mas basicamente os métodos gerais já foram harmonizados. Para dar um exemplo, dureza de comprimidos é feita do mesmo jeito no mundo inteiro. Tá? Mas não é tudo que está harmonizado, eles estão caminhando para isso, mas ainda tem um longo caminho para seguir. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula assíncrona e até a próxima.